vamos começar então percebendo o conceito de uma doutrina. Eu ponho aqui para vocês que doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Então, ou seja, quando a gente pega um tópico, um tema específico, e a gente passeia pela Bíblia para perceber o que é que ela ensina acerca daquele tema, a conclusão que a gente chega chama-se, de fato, uma doutrina. É um ensino, certo? É o conjunto de verdades bíblicas que definem um certo conceito. Essa é a definição de uma doutrina. Então, é isso que nós chamamos de a fé da igreja. Fé não como uma experiência subjetiva, interior, mas como um conjunto, um bojo de conteúdos que nós afirmamos crer, certo? Esse conceito ele aparece na própria Bíblia a partir de diversas outras expressões. O ensino dos apóstolos, a doutrina, a fé da igreja. Por exemplo, eu ponho aqui para vocês o texto de Judas. Judas só tem um capítulo. Então vejam comigo o versículo 3 e o versículo 4, no qual Judas afirma o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Veja que Judas orienta que, quando ele resolveu escrever acerca da nossa comum salvação, ele percebeu a necessidade de nos exortar para batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? Será que é aquela crença inicial que nós tivemos quando nós entregamos nossa vida a Cristo e que nutrimos ela desde então? Não, Judas não está falando dessa experiência inicial. Judas está falando sobre um conjunto de doutrinas, como ele mesmo explica, que certos indivíduos surgem no meio da igreja para distorcer esses ensinos. Então, essa fé que foi entregue aos santos, que a gente afirma crer, essa fé, às vezes, é distorcida. E os cristãos fiéis, eles lutam para defender, eles batalham para defender essa fé. Então, é esse conjunto de fé aqui, esse conjunto de doutrinas, que nós chamamos, então, desculpe minha redundância, de doutrina. Certo? Doutrina é um conjunto de afirmações bíblicas que definem um princípio de fé. Nesse sentido, então, a gente costuma distinguir doutrinas primárias de doutrinas secundárias, ou doutrinas essenciais, básicas, de doutrinas secundárias. O que é que isso significa? Isso significa dizer que há doutrinas que são tão fundamentais à fé cristã, que se alguém negá-las, deixa de ser um cristão. Elas nós chamamos de doutrinas primárias, ou doutrinas essenciais. São essenciais à fé cristã, porque elas são comuns a todos os crentes. Ninguém pode ser crente sem, de fato, crer nesses conceitos básicos, nessa doutrina básica, certo? Então, por isso que ela é chamada de essencial. A gente está dizendo que a doutrina da Trindade é uma doutrina essencial. O que isso significa dizer? Que alguém não pode ser um cristão se não crer na doutrina da Trindade. Junto com a Trindade, a gente tem, por exemplo, a autoridade da Bíblia. Ninguém pode ser um cristão, de fato, sem acreditar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, é a única autoridade de fé e prática para nós cristãos. É impossível ser um cristão sem crer na autoridade da Bíblia. É impossível ser um cristão sem crer na divindade de Cristo e na humanidade de Cristo, que ele é plenamente 100% homem e é, ao mesmo tempo, 100% Deus. É impossível ser um cristão sem crer, de fato, que nós somos justificados apenas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível ser um cristão sem crer na volta visível do Senhor Jesus Cristo. Veja, essas e outras doutrinas são chamadas doutrinas básicas porque elas estão claramente expostas aqui na Bíblia Sagrada e ao longo de toda a história da igreja cristã, a igreja sempre afirmou a crença nessas verdades, certo? Agora, veja, junto com essas doutrinas essenciais, há outras que nós chamamos de doutrinas secundárias, que eu tenho certeza absoluta que nós temos doutrinas secundárias diferentes aqui uns dos outros, porque nós somos denominações diferentes, né? Essas doutrinas secundárias são aquelas que derivam dessas doutrinas primárias, mas elas, às vezes, não são assim tão essenciais para que alguém seja um cristão. Não é possível você condenar alguém ao inferno, por exemplo, porque a pessoa batiza por aspersão ou batiza por imersão.
Veja, é essencial a doutrina do batismo. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que era preciso a gente batizar os novos crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a forma do batismo, ela não é essencial. Se eu vou mergulhar o indivíduo, ou se eu vou derramar um pouco de água na cabeça dele, isso é profundamente secundário, não faz alguém deixar de ser um cristão por causa disso. Então é por essa razão que nós temos diversas denominações. Não sei se vocês conhecem a história das duas primeiras denominações que surgiram. Dizem que os dois cegos que Jesus curou, ou dois dos cegos que o Senhor Jesus curou, se encontraram. E um deles, eles não sabiam que tinham sido curados por Jesus, né? Aí um deles disse assim, rapaz, eu era cego e encontrei um homem chamado Jesus, o Filho de Deus, e ele perguntou o que eu queria, eu gritei, ele mandou me chamar, perguntou o que eu queria, eu disse que queria ver, ele disse, então veja. E na hora eu comecei a ver. Aí o outro cego disse, rapaz, eu também encontrei Jesus, mas o seu Jesus não é o meu Jesus, não. Porque o meu Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo, untou os meus olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé, e aí eu fui curado quando eu me lavei. O seu Jesus, e eles começaram a brigar. Dizem que ali surgiram, então, as duas primeiras grandes denominações. Os salivarianos e os antissalivarianos. Entende? Às vezes, as nossas denominações surgem mais ou menos por questões assim. Claro, medindo as devidas proporções da minha comparação, nós temos convicções diferentes. Se aqui tem um assembleante que batiza por imersão, tem um congregacional como eu que batiza por aspersão. Tem um irmão aqui que acredita que Cristo vem, ele arrebata a igreja antes da tribulação. Outro acredita que ele arrebata no meio da tribulação. Outro acredita que ele arrebata depois da tribulação. Veja, por mais que sejam questões importantes, a gente há de convir que o mais importante é que ele vai o quê? Arrebatar a sua igreja, entende? Então essas doutrinas são secundárias, questões de governo de igreja. Tem igreja que o governo está na mão de um homem só, do pastor principal, o presidente, que na escritura eles usam a expressão bispo, né? Outras igrejas têm um grupo de presbíteros que compõem o conselho que governam a igreja. Outras igrejas, como a minha, a gente reconhece que a autoridade está na assembleia, então a congregação decide tudo, reunido, é feita uma eleição entre os membros da igreja local, entende? Isso é questão secundária entre nós. Então alguém não deixa de ser cristão por crer em questões diferentes como estas que eu ponho aqui. Detalhes sobre a ceia do Senhor e outras questões.